Meus queridos, se vocês estudarem a história da igreja, vocês vão ver que existiram vários concílios. Preste bastante atenção nisso. Vários concílios. Mas os 4 primeiros, os chamados concílios apostólicos, eles foram muito importantes, porque as principais doutrinas, as doutrinas fundamentais, elas foram estabelecidas aqui. Em especial, a doutrina acerca da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro concílio da igreja foi o concílio de Nicéia. Aconteceu no ano 325. Aqui neste concílio foi debatido um assunto conhecido como o arianismo. Ário era um bispo muito proeminente na igreja. Era conhecido como o bispo de Alexandria. E ele formulou uma doutrina. E nessa doutrina ele sustentava que o filho não era coexistente com o pai. Que o filho era inferior ao pai. Que o filho era um ente criado do pai. Essa doutrina, ela existe até hoje. Talvez vocês já ouviram falar dos testemunhas de Jeová. Os testemunhos de Jeová têm a sua raiz doutrinária oriunda deste ensino. Então, o arianismo, essa heresia satânica, essa heresia maligna, que procurou perverter a pessoa e obra do Filho de Deus. Meus irmãos, até o 4º, 5º século, perto do 5º século, as grandes heresias que surgiram na história da igreja era em especial contra a pessoa do Filho de Deus. Aí depois, em 381, houve o concílio de Constantinopla. Esse concílio, ele existiu para poder ampliar as decisões do concílio de Nicéia. E com mais um detalhe ainda, porque neste concílio se tratou de maneira detalhada, de maneira mais profunda, o lugar da pessoa do Espírito Santo, em igualdade com o Pai e com o Filho, sendo ele também considerado divino em toda a sua essência, glória, vida e poder, recebendo a mesma honra e glória do Pai e do Filho. Então, aqui no concílio de Constantinopla, em 381, esse foi o assunto mais proeminente. O próximo concílio foi o concílio de Éfeso. O concílio de Éfeso ocorreu no dia 22 de junho de 431. Ele foi convocado pelo Papa Celestino I. E aqui nesse concílio de Éfeso, houve a condenação da doutrina de Nestório. Nestório era um bispo muito importante. Ele foi bispo de Constantinopla. E ele foi aquele que defendeu a doutrina da Mariologia, chamada a doutrina de Maria, da preeminência da divindade de Maria. E essa doutrina foi amplamente refutada pelos apologistas deste concílio. E agora o concílio que eu quero colocar para vocês, o 4º concílio, conhecido como concílio de Calcedônia. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. O 4º concílio, concílio de Calcedônia. Em todos esses concílios houveram, sim, oposições à pessoa e à obra do Filho de Deus. Agora, o que é mais interessante aqui no concílio de Calcedônia, esse concílio foi convocado pelo imperador Marciano no ano 451. E aqui foi declarado a divindade do Senhor Jesus, mas não somente isso, as duas naturezas do Redentor. Porque agora,
Neste concílio, aqueles homens piedosos, haviam aproximadamente 350 bispos no concílio de Calcedônia. E aqui eles ratificaram a doutrina das duas naturezas do Redentor. Porque havia o ensino, e o Nestório era um dos defensores desse ensino. Ele ensinava da seguinte forma, que Jesus não era diferente do Cristo. Ele ensinava o seguinte, que o Jesus, homem, 100% homem, apenas 100% homem. Quando ele foi batizado, o Cristo, que era o Logos de Deus, foi derramado para dentro dele. Essa era a doutrina, era uma delas. Então que o Cristo, o Logos de Deus, veio e habitou. De forma que quando ele foi lá na cruz e morreu, o Cristo saiu dele e morreu só o homem Jesus. Essa é uma terrível heresia. Aí neste concílio, por isso que eu quero chamar a atenção de vocês, concílio de Calcedônia. O concílio de Calcedônia. No ano 451, foi homologado, ratificado e proclamado que Jesus, o Filho de Deus, ele possuía duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Ele era 100% homem e 100% Deus. Isto eles entenderam aquilo que nós também compreendemos, o mistério da encarnação. Deus se fez carne. Amém? Agora, irmãos, eu não quero me deter muito nisto. Por quê? Porque aqui neste concílio de Calcedônia, como vocês acabaram de ouvir, foi fundamentado este ensino, porque durante mais de 400 anos, a igreja ficou se debatendo acerca disso. Muitos hereges surgiram para poder descredenciar o ensino da palavra, especialmente de João. E vocês sabem, irmãos, por favor, guarde isso. Sabe aonde estes apologistas, sabe aonde esses defensores da fé cristã buscaram argumentos bíblicos para sustentar a união das duas naturezas? No Evangelho de João. Vê se você consegue me entender. No Evangelho de João. Agora eu te pergunto, o apóstolo João, ele corresponde a qual pedra no fundamento da Nova Jerusalém? Calcedônia. Isso não é incrível, irmãos? Isso não é impressionante? Imagine que agora, 400 anos depois, lá em Calcedônia, 350 irmãos reunidos, eles vão fundamentar um aspecto da doutrina cristológica, um dos fundamentos da doutrina cristológica, talvez um dos mais importantes, a união das duas naturezas, numa só pessoa. Isso é muito importante, e eles foram buscar isso aonde? No Evangelho de João, permita-me, ou nos escritos de João, permita-me mostrar aqui alguns textos. O primeiro, que foi um texto fundamental para eles, João 1, Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 1, qual é o ensino aqui? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O versículo 14 diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Verbo que era Deus, agora o versículo 14, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Um outro texto que foi muito importante neste concílio, João 10, 30, quando ele diz assim, eu e o Pai somos um. Somos um. O Filho e o Pai são um. E um outro texto muito importante, que está na sua primeira epístola, no capítulo 4 e o versículo 2, que está assim, 1 João, capítulo 4, versículo 2,
Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Foram muitos textos, mas eu tomei apenas esses 3. Porque com esses 3 textos e tantos outros que eles usaram dos escritos de João, eles puderam rechaçar de uma vez por todas este ensino pervertido que feria a dignidade da natureza divina do Filho de Deus, e mais ainda, que ele era 100% homem e era 100% Deus. Ele não era um Deus, ele era o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, queridos, após este concílio de Calcedônia, foi decidido que todos aqueles homens que ali estavam, eles deveriam sair por todos os lados, proclamando esta doutrina, porque essa doutrina recebia oposições, essa doutrina tinha algumas resistências e reticências em algumas comunidades. Agora não, irmãos, não tinha mais, porque essa doutrina era uma doutrina apostólica, e todos deveriam proclamar. E assim, quando terminou o concílio de Calcedônia, eles saíram pelo mundo, espalhando a doutrina da gloriosa pessoa do Senhor Jesus, e que esta pessoa era o Filho de Deus, ele era coexistente, coinerente com o Pai, eternamente. E não só isto, embora sendo ele Deus, um dia, no glorioso mistério da encarnação, ele se fez homem, ele se fez carne e habitou entre nós. Esta era a mensagem. Durante muitos e muitos anos, a igreja esteve proclamando essa mensagem, a partir de Calcedônia. Isso é tão importante, irmãos, isso é muito importante. Mas aqui eu preciso voltar para a Calcedônia para colocar esse princípio para vocês. Irmãos, a Calcedônia, ela é formada por algumas células, ou por células, me perdoe. Essas células, quando elas trabalham do processo misterioso do poder de Deus para formar essa pedra preciosa. Então, quando você olha para a Calcedônia, existe um detalhe. Você vai ver que ela tem alguns trapézios. Você olha na direção da luz, ela tem uns trapézios. Então, quando você tem a capacidade de examinar essa pedra, ou estudar com alguém que conhece profundamente essa pedra, você vai aprender coisas impressionantes. Eu vou dizer uma delas, que tem a ver com esse acontecimento aqui. Quando a luz entra dentro da Calcedônia, ela tem 2 rotas de saída. Uma rota, quando ela penetra dentro da pedra, ela tem 2 rotas de saída. Preste atenção, quando a luz entra numa pedra, ou na ágata, na Calcedônia, ela tem 2 rotas de saída. Quando a luz sai para o lado direito, o nome é dextrogiro. E quando sai para o lado esquerdo, o nome é levogiro. Preste atenção nisso. Quando a luz entra nela, ela sai para a direita e também para a esquerda. Se sai para a direita, o nome é dextrogiro. Se sai para a esquerda, o nome é levogiro. O que isso quer nos dizer? Quando essa luz da revelação sobre a bendita pessoa do Senhor Jesus, ela entrou ali dentro de Calcedônia, ela se espalhou pelo mundo, para poder proclamar que Jesus é o Filho de Deus. Então você vê um detalhe muito especial sobre essa pedra. Agora vamos avançar, vamos deixar um pouco esse concílio de Calcedônia, já falei para vocês. Vamos extrair mais lições da Calcedônia, pelo menos mais 2 lições. Eu fiquei de falar sobre o concílio de Calcedônia, já está claro para vocês. Agora, a relação desse concílio com o apóstolo João, com o ensino de João e também com a pedra Calcedônia. Agora, permita-me falar um pouco sobre a vida cristã que não é centrada em si mesmo. Por que não dizer, a vida cristã profunda é uma vida que não é centrada em si mesmo. E aonde nós podemos aprender isso? Com essa pedra de Calcedônia. Lembra, esta é uma pedra criptocristalina, eu falei sobre isso para vocês.
É uma pedra criptocristalina. O que significa isso? Em termos simples, significa que a beleza dela está no seu interior. A beleza da calcedônia ou da ágata, porque a ágata é uma calcedônia, eu já provei isso para vocês no primeiro estudo, que a ágata é provavelmente a pedra que corresponde ao apóstolo João, ágata, porque a ágata é um tipo de calcedônia. Então veja bem, esta pedra, ela tem este detalhe muito especial, é uma pedra criptocristalina, que significa isso, a beleza está no seu interior. Então, por favor, aqui, quando você observa esta pedra, e tira este princípio, que a sua beleza está no interior, isso nos leva a um detalhe muito especial sobre a vida de João, o segredo espiritual da vida de João. Irmãos, quando os estudiosos examinaram esta pedra, eles descobriram que ela é uma pedra que tem a capacidade de transmitir a ultrassom. E o que significa isso? Significa a profundidade espiritual. O apóstolo João, ele não era mais espiritual do que os outros, não é isso que eu quero colocar. Mas o Espírito Santo usou o apóstolo João para poder mostrar para nós o segredo da vida cristã profunda. Então, qual é o segredo da vida cristã profunda? O segredo da vida cristã profunda é de uma vida que não está centrada no seu eu. Eu vou entrar com mais detalhes sobre isso. A beleza está no interior, a beleza está na profundidade. Então, meus irmãos e irmãs, quero mostrar uma série de textos para vocês. Abra primeiro aqui comigo sua Bíblia, em 1 João capítulo 1. Você vai ver que nos escritos de João tem uma particularidade visível. A particularidade visível dos escritos de João é que João é aquele que procura se esconder. João não era aquele que gostava de falar muito dele mesmo. João não era um tipo de pessoa que gostava de fazer propaganda de si. João não era alguém que falava de si mesmo. João jamais buscou preeminência nos seus ensinos. Então essa é uma prova de alguém que viu o Senhor de maneira especial. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. João aqui é o Batista, viu, irmãos? João aqui era o Batista. Então João Batista estava na companhia de 2 discípulos. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. Está vendo aí? No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Mas quem é esse discípulo aqui, um desses discípulos? O apóstolo João. Porém, ele não se revela. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Sabe quem é esse outro discípulo aqui? O João. Ele não faz referência a ele mesmo. Versículo 16. Pedro, porém, estava de fora à porta. Saiu, pois, o discípulo que era conhecido do sumo sacerdote. Esse o discípulo aqui é o apóstolo João. Mais uma vez, ele omite o nome dele. Deixa-me ver um outro texto aqui. Capítulo 19. Versículo 26. Quando Jesus viu sua mãe e, junto a ela, o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Quem era esse discípulo a quem Jesus amava? O apóstolo João. Versículo 27. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Quem é esse discípulo? O apóstolo João. Capítulo 20, versículo 2. Então correu e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, aquele que Jesus amava. Quem é este
outro discípulo, o apóstolo João. Versículo 4. Os dois discípulos corriam juntos, porém o outro discípulo correu mais rápido que Pedro. Claro, ele correu mais rápido. Ele era bem mais jovem do que Pedro. Ele deveria ter por volta aí de quase 20 anos. E Pedro já talvez tivesse próximo dos 40. Está vendo aí? Versículo 8. Então entrou também o outro discípulo que havia chegado primeiro. Está vendo aí, versículo 8, capítulo 20? Esse discípulo era o próprio João. Capítulo 21. Então estavam juntos Simão Pedro, versículo 2, Tomé, chamado Gêmeo, ou Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois de seus discípulos. Esses filhos de Zebedeu aqui, um deles é o João. Mas mais uma vez ele omite o nome dele. Sempre omitindo o nome dele. Veja o versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Esse discípulo a quem Jesus amava era quem? O apóstolo João. Veja agora, por favor, versículo 20. Versículo 20 do capítulo 21. Voltando-se Pedro, viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava. Por favor, versículo 24. Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas, e essas coisas escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Até aqui, irmãos, mais uma vez, ele não coloca o seu nome. Não, irmãos, que está errado Paulo dizer assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, ele abrir sua carta e se apresentar. Mas este foi o caminho que João encontrou. Não era que João fosse mais espiritual do que Paulo, porque para mim, independente de Paulo ou de João, para mim, quem é o autor desta palavra é o Espírito Santo, e é aquele que quer nos ensinar algo particular da vida de João. Para Paulo talvez não fizesse diferença, mas para João fazia diferença. Se esconder. Então, qual é o princípio que nós aprendemos aqui da Calcedônia? É uma pedra críptica, ou criptocristalina, onde a beleza está no seu interior. É uma pedra que se esconde, é uma pedra que está escondida, é uma pedra, se lembre, ela é formada dentro de outra pedra, porque a sua beleza está no mais profundo, a sua beleza está no oculto. Imagine, a beleza está escondida, está no oculto. Irmãos, falo para vocês uma coisa, todas as pessoas que querem parecer muito espirituais, elas não passam de superficiais. Vida cristã é uma questão de vida interior, de vida profunda. Não é aquilo que as pessoas gostam de falar tanto quanto oram. Me lembro de uma história de C.S. Lewis, quando ele estava chegando em casa, e um irmão olhou para ele, e questionou ele, porque ele estava trazendo sua esposa doente. Aí ele disse assim, irmão C.S. Lewis, imagina o quanto você tem orado para que sua esposa pudesse voltar para casa. Ele disse, irmão, na verdade eu tenho orado, mas a minha oração não muda Deus, a minha oração muda a mim mesmo. Ele poderia aproveitar aquele momento, fazer uma propagandazinha da sua espiritualidade, mas ele aproveitou aquela oportunidade para poder expressar uma grande lição. A minha oração não muda a Deus, a minha oração muda a mim mesmo. Irmãos, irmãs, aqui nós temos algo que eu creio que aprender muito. Vou usar um exemplo para poder ganharmos luz sobre este assunto. Eu creio que todos vocês conhecem bem o livro de Esther. Esse livro tem muitas particularidades, mas a principal delas é: o nome de Deus não se encontra no livro de Esther. Você vai encontrar a obra de Deus, mas você não vai encontrar o nome de Deus. E é curioso isso, irmãos, porque Deus, Ele sempre deseja manifestar a glória do seu nome. Mas nesse livro, Ele não manifesta a glória do seu nome, Ele manifesta a glória dos seus caminhos. E quando você estuda o livro de Esther, isso é muito importante. Você vai ver que o grande Assuero,
ele aparece nesse livro mais do que qualquer outra pessoa. Existem alguns personagens importantes nesse livro. O mais proeminente deles, Assuero. Depois nós temos quem? Esther, Mardoqueu e Amã. Se você for muito cuidadoso examinar este livro do ponto de vista da revelação e da aplicação, você vai ver que Assuero é uma figura do ego. Esther é uma figura do Espírito vivificado. Mardoqueu é uma figura do Espírito Santo e Amã é uma figura da carne. E você vai ver que o trabalho de Amã é para poder destruir Esther, destruir o povo de Deus, destruir a vida do Espírito. Lembra Gálatas 5? Andai no Espírito, jamais satisfareis os desejos da vossa carne. Então, quando você examina o livro de Esther, você vai ver que a revelação que o Espírito Santo nos quer dar é que Assuero é uma figura do eu. E aqui, neste livro, você vai ver algo muito particular. Eu quero te mostrar isso. Não há menção mais forte nesse livro de uma pessoa como de Assuero. Assuero é aquele que tem o maior número de ocorrências. Se você observar, a palavra rei ocorre 118 vezes no livro de Esther. Assuero, 28 vezes. E reino aparece 12 vezes. Em 12 ocasiões você vai ver a palavra reino. Mas o nome de Deus não. Isso significa, onde o eu é glorificado, Deus não é expressado. Escute bem, aonde o eu aparece, Deus é ocultado. Irmãos, eu quero colocar isso para vocês e peço que vocês agarrem esse ensino com muito temor. Vou acrescentar mais um ponto dentro deste assunto. Por exemplo, o capítulo 7 e o capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Esses dois capítulos, eles tratam de maneira direta sobre andar na carne e andar no Espírito. O capítulo 7 vai nos mostrar o que é o andar na carne. E o capítulo 8 vai nos mostrar o que é andar no Espírito. Então, se você olhar aí, por favor, eu te convido a fazer isso. Abra a sua Bíblia no capítulo 7 de Romanos. Romanos 7. O versículo 7. Você vai ver quantas vezes aparece a palavra eu. Sabe quantas vezes aparece a palavra eu no capítulo 7? 7 vezes. E sabe quantas vezes aparece a palavra Espírito? A palavra Espírito no capítulo 7, uma vez. Uma vez. Depois a gente vai ver isso no capítulo 8. Que curiosidade. Então, são 7 versículos onde nós vamos encontrar a palavra eu. Observe bem. Que diremos, pois? Aí está o versículo 7. Veja que ele diz assim mais embaixo. Mas eu não teria conhecido o pecado. Pecado aqui é natureza. Pecado singular. Quando não é plural, é natureza. Quando é plural, aí não é natureza. É os frutos de uma árvore. É os frutos dessa natureza. Pecado singular é como a árvore. Pecados no plural é como os frutos desta árvore. Ok? Nos pecados, nós somos perdoados. Do pecado, nós temos que ser libertados. Então, do eu, nós temos que ser libertados. Olha o versículo 9. Ele diz assim: outrora, sem a lei, eu vivia. Sem a lei, eu vivia. Está vendo? Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, olha a frase, eu, todavia sou carnal. Versículo 17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que em mim habita. Porque a força do eu está na fraqueza da carne e no poder do pecado. Aí diz assim, versículo 18: porque eu sei que em mim, está vendo? Isto é, em minha carne não habita bem nenhum. Eu sei. Versículo 20:
Mas se eu, sempre isso, eu quero que você preste atenção, irmãos. Se você puder sublinhar esses eus aí, quantas vezes ocorre a palavra eu aí no capítulo 7? Sublinhe, porque se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado, a natureza. Versículo 25, mas graças a Deus por Cristo Jesus, de maneira que eu de mim mesmo, está vendo? Eu de mim mesmo, versículo 25. Agora, quantas vezes aparece a palavra Espírito no capítulo 7? Uma única vez. Olha aí, versículo 6, quando ele diz assim, bem no meio do texto, de modo que servimos em novidade de Espírito. Quando ele diz, agora pois, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de Espírito. É a única vez que aparece a palavra Espírito no capítulo 7. Por quê, irmãos? Não olhe para Paulo, não olhe para o livro, olhe para o Espírito Santo, porque este é o princípio do Espírito. Se nós andarmos governados pelo nosso eu, nós não vamos andar em novidade de vida, não vamos, como diz o texto, não vamos servir em novidade de espírito, porque é o eu que nos controla, é o eu que nos governa. Aonde o eu governa, o espírito não trabalha. Compreende isso, irmãos? Agora vem comigo no capítulo 8. Sabe quantas vezes aparece a palavra Espírito? Nós vamos encontrar 7 textos onde encontramos a palavra Espírito 18 vezes. 7 menções, ou 7 textos com 18 menções. A palavra Espírito. Sabe quantas vezes aparece a palavra Eu no capítulo 8? Uma única vez. Não é curioso isso, irmãos? Vocês conseguiram me entender? No capítulo 7, 7 vezes você encontra a expressão eu, e uma vez a expressão Espírito. No capítulo 8, você vai encontrar 7 versículos, onde temos a palavra Espírito, 18 vezes. E sabe quantas vezes aparece a expressão eu? Uma única vez. Porque onde o Espírito governa, o eu não tem vez. Está vendo, irmãos? Não tem vez. Aí você vai ver versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 9, versículo 10, versículo 11, versículo 13, versículo 14, versículo 15. Se vocês forem olhando aí, vocês vão ver 16, 23, 26, 27. E interessante que no versículo 38, onde aparece a única vez a expressão eu, diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, diz nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora o eu dele aqui está governado, está debaixo do poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Não é curioso isso? É muito interessante. Porque qual a aplicação, irmãos, que nós fazemos aqui? Porque tudo isso é tão sutil, irmãos. O ego é uma coisa terrível, irmãos. Ele não converte. Deixa eu te falar uma coisa. Ego não converte. Esse é um dos grandes problemas da vida cristã. É que nós pensamos muito nos pecados. Pensamos muito que temos um grande problema. Qual é o grande problema que nós temos? Pecados. Realmente é um grande problema. Mas existe um outro problema tão grave, tão terrível, tão destruidor como o pecado, ego. E esse a gente nunca entrega ele para o Senhor. Ao contrário, a gente quer amar o Senhor com ego. A gente quer amar o Senhor, mas não queremos deixar de idolatrar o nosso ego. Nós amamos o Senhor, mas somos ególatras. Quantas vezes dizemos que amamos o Senhor, mas temos uma vida centrada em nós? Nós queremos servir. Imagine que até a forma como nós procuramos servir o Senhor na sua obra pode ser também um problema de ego, porque nós queremos servir para roubar o lugar e a centralidade de Cristo. Nós queremos servir, mas queremos que alguém nos aplauda. Nós queremos servir, mas queremos servir sem cruz.
Nós queremos servir, mas nós queremos ser reconhecidos. Nós queremos ser aplaudidos. Irmãos, isso é tão devastador como o próprio pecado, como os pecados. Entende? Só que os pecados, você sente o incômodo dele, e do ego, sendo que ele é tão devastador. Porque se as nossas iniquidades nos separam de Deus, o problema do ego nos faz perder a presença de Deus. Qual é o problema do livro de Esther? É que o nome de Deus não está ali. Por que o nome de Deus não está ali? Porque tem alguém sentado no trono. E se alguém está sentado no trono da nossa vida e não for Deus, então eu te falo, você tem um grande problema, eu tenho um grande problema. Um problema espiritual grave. Porque, irmãos, servir a Deus com um coração ególatra é tão terrível do que servir a Deus com um coração cheio de iniquidade, cheio de pecados. E geralmente nós não olhamos o ego como um problema. Ele é um problema destruidor. E qual é a questão aqui, irmãos? A questão é que a vida interior, ela não é cultivada. E quando a vida interior não é cultivada, espiritualmente nós somos pobres. Você pode achar que alguém tem muito conhecimento da palavra. Conhecimento, irmãos, não é uma questão de capacidade intelectual, é uma questão de revelação. Um irmão pode ter conhecimento como encargo, mas conhecer o Senhor e aprofundar no Senhor deve ser um comportamento natural para todos nós. Para todos nós. Pobreza espiritual, ignorância espiritual, irmãos, não é sinal de humildade. Pode ser um problema sério de ego, porque é o ego que impede que nós cultivemos a vida interior. Sabe por que as pessoas apostatam na fé? Sabe por que as pessoas esfriam? Porque elas querem andar em extremos. Deus não se manifesta em extremos, Deus se manifesta no equilíbrio. Não é no extremo de cá, nem no extremo de lá, é no equilíbrio. Você vê muitas pessoas que aparentemente elas são vistas até como espirituais. Espiritualidade não é uma questão de ser vista, é uma questão de ser tocada. Uma pessoa espiritual, ela consegue tocar vida em nós. Não é o jeito que ela olha, não é o jeito que ela ora, não é o jeito que ela veste, nem o jeito que ela anda. Isso não tem nada a ver, irmãos. Nós podemos estar conjugando as coisas de maneira errada. Se você conjuga qualquer coisa na luz do Senhor, você vai ver a expressão do Senhor, segundo a maneira como você está conjugando algo. Observe a vida de João aqui. Ele era alguém que não tinha uma vida centrada em si mesmo. Nós necessitamos que o Espírito Santo nos liberte de toda forma de egolatria, porque este é um problema sério. É um problema sério no serviço ao Senhor, na obra de Deus, em qualquer esfera de serviço, dentro de uma comunidade local. Esse é um problema sério, irmãos. Esse problema impede que o Senhor venha honrar o seu nome entre nós. Ou melhor, esse tipo de comportamento impede que o nome do Senhor seja glorificado no nosso serviço a Ele. Estão entendendo, irmãos? Muito sério isso. Permita-me colocar alguns pontos aqui. Nós podemos nos sentir usados pelo Senhor. Podemos nos sentir úteis nas mãos do Senhor. Podemos sentir que nós somos um vaso na obra de Deus, ou mesmo numa esfera da igreja local. Mas, se alguém tem problema de ego, inevitavelmente, esse ego, ele vai procurar, de maneira visível, de maneira consciente, ou mesmo de maneira inconsciente, roubar a glória e a preeminência do Senhor. Você vê, João jamais colocou o seu nome em qualquer situação que fosse. João jamais colocou o seu nome, mesmo em situações que talvez para nós não era tão importante. Mas mesmo assim ele não colocou o seu nome, porque essa é uma lição que o Espírito Santo quer nos dar. Nós não podemos, irmãos, fazer nada que venha roubar o lugar do Senhor. Compreende? Desde que nós buscamos preeminência,
nós já estamos roubando o lugar do Senhor. Podemos até dizer que Deus é a pessoa mais importante, a pessoa principal no nosso serviço. Podemos até dizer, olha, tudo que estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo para Ele. Mas, quando a luz do nosso ego começa a brilhar, Deus só vira uma sombra. Quando a luz do nosso ego começa a aparecer, sabe o que você faz de Deus? Apenas uma sombra. Apenas um vulto. E assim nosso serviço se perde na essência. As pessoas verão mais a luz do nosso eu do que a expressão de Deus. Essa é a realidade mais triste do eu. É porque o eu sempre procura roubar a expressão de Deus. Guarde isso. O eu procura sempre roubar a expressão do eu. Esse era o segredo espiritual do apóstolo João. Alguém que não tinha uma vida centrada em si mesmo. Quando você olha para o livro de Esther, agora fica claro. Por que o nome de Deus não está ali? Porque onde o eu governa, Deus não se manifesta, Deus não se expressa. Mas ainda quero te mostrar algo sobre a vida e o segredo espiritual de João. No livro de Apocalipse, se vocês estudarem cuidadosamente, vocês vão perceber que 4 vezes João faz referência sobre em espírito, sobre a frase em espírito. Me encontrei em espírito, 4 vezes. Outro detalhe, todas as vezes, em todas estas 4 vezes, que João diz em espírito, ele introduz uma grande visão. Cada vez que João diz assim, em espírito, ou nessas 4 vezes, nós podemos encontrar 4 grandes visões, ou 4 grandes revelações. Isso também tem o princípio espiritual, porque essa frase em espírito, ela fala da essência da vida interior. É justamente o que nós estamos vendo aqui, andar em espírito. Porque nós temos, irmãos, uma disposição natural no corpo desta carne de andar segundo a carne. Nós somos confrontados pela nossa carne o tempo todo, em muitas áreas, em muitas circunstâncias, em muitas esferas. Mas o ensino da Bíblia é que nós venhamos andar no Espírito. Andar no Espírito é algo fundamental. É fácil? Não é fácil, irmãos, porque primeiro, para andar no Espírito, nós temos que fazer com que o nosso ego, ele venha ser tratado pelo caminho da cruz. E quando eu e você não permitimos que este ego se sujeite ao trabalho da cruz, Deus irá criar providências, circunstâncias que venham nos esmagar para que o nosso ego venha a ser vencido e a vida no Espírito possa ser cultivada. Então, irmãos e irmãs, vamos olhar essas 4 revelações. A primeira está aqui, no capítulo 1 de Apocalipse, os versículos 10 a 12, onde ele tem a visão da igreja. Apocalipse capítulo 1, os versículos 10 a 12 diz: eu estive em espírito. É aqui que eu quero que você observe, em espírito, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último. Escreve em um livro que vês e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem era a voz do que falava comigo. Virando-me, vi 7 candeeiros. Vi 7 candeeiros. Então, nessa primeira visão, ele vê a igreja. Mas permita-me, observe, em espírito. Irmãos, por favor,
Como nós precisamos debruçar em cima dessa frase, em espírito. Vivemos num mundo em que não damos mais valor à vida espiritual. Hoje nós damos valor à vida natural, à vida social. Nós damos muito valor àquilo que as pessoas acham de nós, pensam de nós. Nós estamos sempre preocupados como as pessoas estão nos vendo, o que é que elas estão falando de nós, o que elas pensam sobre mim, o que elas dizem a meu respeito. E nos envolvemos com tantas quinquilharias deste mundo, e aquilo que é essencial, aquilo que é vital, aquilo que deve ser cultivado se perde numa rotina de vida tomada por tantas coisas, por tantos compromissos, por este mundo natural, por este mundo virtual, e assim nós não temos mais tempo para o nosso espírito, irmãos. E sabe o que nós estamos perdendo? A revelação da casa de Deus. Então, quando João se achou no Espírito, o que Deus mostrou para ele? A sua casa, a visão da igreja. Então ele viu, se você observar, o assunto é amplo, mas vou tentar sintetizar. Quando você pega aqui esses versículos, aí depois você vai para o capítulo 2 e capítulo 3, você vai ver de maneira mais detalhada a visão que ele tem destas igrejas. Ele viu estas igrejas como candeeiros. Ele viu estas igrejas dentro de uma esfera contextual, local. Ele viu os problemas que nelas haviam. Ele viu as dificuldades delas. Ele viu como o Senhor se manifestou a elas, como o Senhor reivindicou ele nelas, como o Senhor apontou o problema delas. Ele viu tudo isso, irmãos, mas não só isso. Você sabe muito bem que este livro é um livro de profecia. O que significa que, através dessas 7 cartas também, nós vemos a história da igreja neste período que vai da ascensão do Senhor até a vinda do Senhor. Porque em 4 dessas cartas, nós temos a promessa da volta do Senhor. Então nós temos um outro aspecto da visão da igreja. João não apenas viu a igreja no contexto que ele vivia, mas também ele viu a igreja na história da ascensão à volta de Cristo Jesus. Ele teve uma visão da igreja. Que lindo é isso, irmãos! Como foi possível João ter esta visão da igreja? Ele se achou em espírito. É em espírito, irmãos. Agora, vamos para o capítulo 4, versículo 2 de Apocalipse. Imediatamente estive em espírito. Eis que um trono estava colocado no céu, e um sentado no trono. Agora aqui ele tem uma visão do governo de Deus, do trono de Deus. Isso é algo muito especial, porque se você estudar o livro de Apocalipse, o que você vê? Muitos olham para esse livro de maneira extremamente negativa. Eles veem que este livro é um livro que fala de muitos terremotos, de grandes terremotos, de catástrofes. Eles veem que este livro é um livro que aponta um cenário catastrófico dos últimos dias. É um livro que provoca pânico nas pessoas. Aqui você encontra pessoas gritando para os montes, dizendo: caí sobre nós, livrai-nos da ira de Deus e do Cordeiro. Você encontra aqui terremotos, alguns deles tão espantosos, que a descrição, especialmente daquele do 6º selo, é que o céu vai enrolar como um pergaminho. A lua vai sofrer um efeito muito grande. Isto é um terremoto com proporções cósmicas. Meus irmãos e irmãs, é assim que muitos olham para este livro. Eles olham para este livro e ficam pensando: o que vai ser a marca da besta? Aonde vai ser essa marca da besta? Será que vai ser um chip? O que vai ser a marca da besta? Quem é o anticristo? Eles ficam espantados com isso, com o anticristo. Eles olham para o capítulo 9 e veem aqueles gafanhotos, eles ficam com medo. Eles começam a ficar assombrados. Mas há um detalhe, irmãos. João, de certa feita, ele estava em espírito. Quando ele se encontrou em espírito, ele viu um trono, e viu alguém sentado no trono. Ele viu que o trono não está vazio, que tudo está na mão daquele que está sentado no trono, e que ele governa sobre todas as coisas. Então ele não precisava ficar com medo de nada, não ficava nem
preocupado por nada. Por quê? Porque importante, irmãos, não é o que acontece ao nosso derredor. Importante é quem está sentado no trono. Quem vai ser o anticristo? Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com quem está sentado no trono. Da onde procede a ordem? Então João, ele viu o trono e alguém sentado nele. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Por que João teve esta visão? Porque ele estava em espírito. Porque ele cultivou a vida interior. Ele não foi alguém centrado no seu eu. Porque ele não era alguém centrado em si mesmo. Ele foi capaz de ver o trono de Deus. A visão do trono de Deus é a visão que tem que governar a nossa vida. Se a visão do trono não governar a nossa vida, nós vamos ficar profundamente desesperados nesse tempo final. E que tempo é esse, hein, irmãos? Não sei se vocês estão percebendo como o cenário está se formando. A união das grandes nações, como China, Rússia, Irã, Síria, algumas nações perversas do Oriente, algumas nações que nem existiam mais, estavam como que apagadas, e elas estão surgindo agora. Esse califado do Iraque, o ISIS, que está matando, decepando crianças todos os dias. Eles estão matando em média 100 a 200 cristãos por dia, decepando. Os vídeos, eu não vejo mais nenhum, eu apenas vi um, para não ver mais nenhum, e não aconselho ninguém a ver. O que eles estão fazendo com os cristãos no Iraque, e os americanos também, e europeus também. Eles estão devastando. Esse grupo, o ISIS, é muito pior. Deixa eu falar para vocês, em comparação ao ISIS, a Al-Qaeda é uma ONG. Estão entendendo, irmãos? É uma ONG. Em comparação com o ISIS. Esse califa que comanda o ISIS, sabe o Bin Laden que os Estados Unidos matou? Vou falar uma coisa para vocês, o califa que comanda o ISIS, o Bin Laden é uma criancinha de jardim de infância. Entende, irmãos? E deixa eu perguntar para vocês. Essa foi uma pergunta que a minha esposa já fez 2 vezes. Por que os nossos jornais não têm transmitido com muita ênfase o que está acontecendo lá? E se você for lá na internet, você fica até assombrado. Ah, eles mataram o jornalista antes de ontem. O mundo ficou indignado. Um jornalista que eles mataram, irmãos? E as 80 crianças que eles mataram ontem? Cortaram o pescoço de todas elas e jogaram numa vala. E as mulheres grávidas que eles lançaram vivas e enterraram dentro de valas, semana passada, não mostraram? Então, irmãos, escute. Você está vendo como o cenário está se formando? Como o Irã, a Rússia e a China estão formando um bloco? Como os Estados Unidos e a Rússia está se voltando para uma guerra fria muito pior do que aquela da década de 70 e 80. Muito pior. Estão percebendo? E as epidemias incontroláveis. Estão vendo? Quase não se fala mais do Ebola. Sabe por quê, irmãos? Porque se fala muito, a bolsa de valores, ou as bolsas de valores dos grandes centros mundiais começam a cair. O mundo econômico não pode entrar em colapso. Você entende isso, irmãos? Compreende isso? Estão vendo o cenário mundial se formar? Mas eu acho que eu e você não precisamos temer, porque nós sabemos quem é que está sentado no trono. Mas se você quer ter comunhão com Ele, se você quer ter comunhão com esse trono, cultive a vida no Espírito. Agora, vamos para o capítulo 17, o versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito, olha a frase, em espírito, a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Irmãos, o que eu vou falar sobre essa besta aqui, pode até entristecer vocês, mas eu gostaria de colocar isso com muito temor, porque eu sei que a grande maioria, talvez,
quase todos os livros de escatologia, quando aborda essa besta aqui, eles falam da cidade da Babilônia, que profeticamente é assim. Mas eu queria colocar para vocês um princípio para a interpretação do livro de Apocalipse. Este livro é um livro de história ou ele é um livro de profecia? Em primeira instância, ele é um livro de profecia. O que significa que os números aqui são profeticamente representativos. O que significa que essas cidades, elas são uma prefiguração profética de algo. Um outro detalhe, se você quer entender alguma coisa em Apocalipse, você tem que conhecer como a raiz deste assunto, desta palavra, dessa cidade, de algum número, se forma ao longo da Bíblia. Então você vai ver, irmãos, que Babilônia é uma figura espiritual. Lembra, quando Deus chama Abraão, ele estava nessa região aí da Babilônia. Você vai ver que a Bíblia fala que depois do dilúvio, surgiu um homem chamado Nimrod. E sabe o que ele fez? Ele tentou edificar uma torre. Ele tentou edificar uma torre que tocasse aos céus, porque ele queria fazer o nome dele e daquelas pessoas mais alto, mais célebre do que o nome de Deus. Vou te contar uma outra coisa, só para você ficar mais curioso ainda. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que a primeira cidade, a cidade mais mencionada, é a cidade de Jerusalém. E a segunda cidade mais mencionada na Bíblia, sabe qual é? O Iraque. Sério? Claro. Você vai ver que os mais extraordinários acontecimentos da Bíblia aconteceram em Jerusalém e no Iraque. O Iraque é Babilônia, irmãos. Entende? Então deixa eu colocar algo para vocês. Você vai ver também uma outra cidade muito importante na Bíblia, o Egito. E ela tem uma figura espiritual, porque ela representa o mundo. Então Deus tirou o seu povo do Egito, o povo do mundo. O mundo como entidade espiritual. Mas, quando o povo de Deus foi disciplinado por Deus, no tempo do cativeiro da Babilônia, vê se você consegue lembrar disso. Jeremias profetizou. Então o povo de Deus, ele é levado cativo para a Babilônia, e ali durante 70 anos este povo viveu, eles cresceram, se multiplicaram, estabeleceram suas casas, exerciam suas profissões, ali eles criaram sinagogas, porque não tinha mais o tempo para adorar, criaram sinagogas. Só que Deus levantou 2 profetas, Ageu, Zacarias, para chamar o seu povo de volta, para poder reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, reconstruir o altar, reconstruir os muros, reedificar aquela cidade. De 800 mil judeus que haviam na Babilônia, apenas 50 mil voltaram. 750 mil ficaram na Babilônia. Por quê? Porque Babilônia era sinônimo de segurança, era sinônimo de conforto, era sinônimo de uma religiosidade. A religião na Babilônia, a religião que eles professaram na Babilônia, dava para eles tudo o que eles queriam. Se você estudar o livro de Zacarias e o livro de Ageu, você vai entender o que eu estou falando. Então eles não saíram. Então o que significa Babilônia? Babilônia significa uma entidade religiosa, espiritual, que aprisiona o povo de Deus, que impede que o povo de Deus viva o seu chamamento. Se você observar aqui, irmãos, no capítulo 18, e o versículo 4, diz assim aqui de Apocalipse: sai dela, povo meu. Onde é que está o povo de Deus? Na Babilônia. Então, rapidamente, eu falei bem rápido sobre isso. Então, o que eu penso? Segundo o que eu consigo ver na Bíblia, qual é a minha concepção em tudo que eu vejo na Bíblia? Que a Babilônia, como os livros de teologia dizem, que a Babilônia é o catolicismo caído. Isso é mentira, não tem prova nenhuma para você dizer isso. A Babilônia é onde está o povo de Deus retido, aprisionado. Sabe o que eu quero dizer? A Babilônia é esse cristianismo degradado, que impede que o povo de Deus viva o seu chamamento. Veja o que ele diz aqui, se é sutil, eu não sei, para mim não é sutil, é claro. Diz assim que havia nessa Babilônia nomes de blasfêmias. A igreja do Senhor Jesus, aquela que ele disse lá em Mateus 16, eu edificarei minha igreja. Sabe como ela se chamava? Corpo de Cristo. Igreja de Cristo.
povo de Cristo, porque ela sempre estava ligada a Cristo. Ela era dele, ela era orgânica. Mas, se você for estudar a história da igreja, as 7 cartas, ela deixou de ser orgânica para se tornar uma instituição. A partir de Constantino, você vai ver tantas mudanças na vida da igreja. Ela foi, de maneira gradativa, se tornando uma instituição. E assim muitos nomes foram acrescentados a ela. Após a reforma protestante de Martinho Lutero, muitos homens foram levantados. E aqueles homens, eles foram levantados para poder proclamar o movimento da reforma, o movimento protestante. Então, cada um deles, quando morria, os seus nomes ficavam sobre o grupo qual eles estavam estabelecendo. E assim havia muitos grupos. E cada grupo passou a adquirir o nome daquele líder, daquele homem que estava ali com grande proeminência. E assim a igreja foi adquirindo o nome de homens. Mas a necessidade, irmãos, olha o que aconteceu. Porque quando a igreja esteve na Grécia, ela só era uma cultura. Mas quando ela foi para a Europa, para os Estados Unidos, ela se tornou o quê? Um comércio. Aí, irmãos, a popularização dos nomes, das denominações. Hoje você tem denominação para todo gosto. Hoje tem nome para tudo quanto é tipo de igreja que você pensa. Os nomes mais absurdos. A igreja perdeu a sua identificação com Cristo e passou a ter uma identificação com o homem, passou a ter uma identificação de comércio. Por isso que você vai ver no capítulo 17 uma Babilônia religiosa, no capítulo 18 uma Babilônia comercial. Fala dos seus mercadores. Religião e comércio são as duas características da igreja moderna. Irmão, se eu estiver falando abobrinha, vocês não precisam nem ouvir. Na hora você vai repreendendo cada palavra que você está ouvindo aí, para não entrar no seu coração. Mas eu não consigo ver diferente, irmãos. E falo isso com muito temor. Não estou dizendo que nós aqui estamos certos, não. Mas nós temos que encontrar o caminho certo. Se estamos caminhando na direção certa, que o Senhor nos ajude, para que nós não desviemos nenhum milímetro, irmãos. Entende? Então aqui o Senhor está dizendo algo muito sério para nós. João viu essa meretriz, João viu essa Babilônia. Então é uma mulher, é uma meretriz. Está vendo? É a figura de uma mulher. A igreja, ela também é prefigurada por uma mulher. Aqui em Apocalipse, por uma noiva. É uma cidade nupcial, é uma mulher. Vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me, a gente vai ver esse estudo aqui, esse texto aqui um pouco. Levou-me até uma alta montanha e vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Uma mulher é uma cidade, uma mulher é uma cidade. Só que uma é uma prostituta e a outra é uma virgem pura, sem mancha, sem mácula. Uma virgem que foi lavada e purificada pela palavra. Amém, irmãos? Então, como nós podemos ter a visão dessa terrível Babilônia, da qual nós temos que sair, se nós cultivarmos a vida no Espírito? João viu a Babilônia, sabe por quê? Ele cultivou a vida no Espírito. Vamos lá, irmãos. Capítulo 21, versículo 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Está vendo aqui? Da parte de Deus. Agora João vai ter uma visão que é o contraste dessa outra. Ele vai ver a santa cidade, a nova Jerusalém. Se você observar aqui, versículo 2, só para a gente ganhar luz, e diz: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descer do céu da parte de Deus, adornada como uma noiva preparada para o seu esposo. Graças a Deus. Está vendo aqui? Então o contraste, ele viu a nova Jerusalém. Ele não apenas viu aquilo que não era, ele viu aquilo que era. Ele viu aquilo que não era a igreja, porque ele estava no Espírito, mas ele também viu aquilo que é a igreja. Então, irmãos, não podemos atacar os católicos, não. Não podemos falar mal deles, porque essa Babilônia degradada aqui é o cristianismo pervertido,
que tem perdido a essência da revelação do Evangelho. Então nós temos que olhar, irmãos, isso com muito zelo e cuidado e temor, que o Senhor nos dê uma vida no Espírito para nós vermos a grandeza da igreja, vermos a beleza dela. Isso é possível se nós vivemos uma vida em Espírito. O que é uma vida no Espírito? É uma vida que está centrada em si mesma. Que Deus os abençoe, irmãos. Que a palavra do Senhor, de maneira muito especial, possa inundar os seus corações. E assim hoje nós terminamos esta terceira pedra, a calcedônia. Se o Senhor nos permitir, na quinta que vem, nós vamos dar mais um passo no estudo das pedras preciosas.